Exercício 2. Exercício 2 nós temos então aqui 3 vetores estão orientados conforme mostrado na figura. Observe, tá ali, ó, onde A é igual a 10, B igual a 20 e C igual a 15 unidades, certo? Encontre, vamos lá, primeira coisa, a gente tem que encontrar duas coisas aqui nesses exercícios. Primeira coisa, a gente vai encontrar os componentes de x e y do vetor resultante D. Então, o vetor D é igual ao vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Quando a gente faz soma de vetores, né? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente vai fazer soma de vetor, a gente pega a base de um vetor, coloca na ponta do outro vetor que a gente está somando, e aí você consegue já ter a soma dele. Aí como é que faz o resultante da soma? A gente pega a base do primeiro vetor e conecta até a ponta do último vetor. Aqui está A mais B mais C, mas você pode fazer C mais A mais B ou C mais B mais A, tanto faz. A ordem aqui da soma não vai alterar o vetor resultante. O vetor resultante vai ser sempre o mesmo, então você pode fazer do jeito que quiser. A gente vai fazer como ele está dizendo, A mais B mais C. Só que o A é esse que está aqui, o azul, né? A gente usou as mesmas cores, vai ficar um pouco meio escuro porque a nossa lousa aqui é verde, mas acho que vai ficar legal. Vamos ver aqui, ó, se liga. Então o que a gente faz? Vai pegar esse vetor B e vai pegar a base do vetor B, né, e vai colocar na ponta do vetor A. Se liga, ó. Olha o que ele fez. Ó. Qualquer jeito, vai ali, ó. Põe na base do vetor A. Aí vai pegar o vetor C e vai colocar a base do vetor C e vai colocar na ponta do vetor B. E aí faz a soma. Ó. Aí, opa! Aí, legal. Muito bem. Aí, beleza. Então, o vetor resultante, né, vai ser, então, aquele que a gente vai conectar da base do vetor A até a ponta do vetor C. Beleza? Aqui nós estamos falando de componentes de vetor. E componentes de vetor, nós vamos falar então sobre os componentes no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Nesse caso aqui, desse exercício do primeiro que a gente fez, não tem eixo Z ainda, entende? Então a gente não tem componente no eixo Z, mas tem componente no eixo X e no eixo Y. Estamos num plano cartesiano aqui. Então, como é que funciona aqui? Aí nesse caso, estamos colocando aqui um exemplo, por exemplo, o componente em X do vetor A, ele vai ser o tamanho do vetor A multiplicado pelo cosseno do ângulo dele, beleza? E o componente em Y do vetor A vai ser o tamanho do vetor A multiplicado pelo seno, certo? Esse tamanho do vetor A, ele vai ser também considerado igual à hipotenusa. Vocês vão ver que vai ser que é tudo igual, tudo a mesma coisa. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha aí, olha o Dzão aí, que é o que ele quer. O D é a soma, certo? Lembrando então, soma de vetores, lembra, olha só, os vetores estavam alinhados como tá ali na figura que a gente tirou do livro, beleza? Tava ali todos alinhados no plano cartesiano ali, bem no ponto zero do eixo X e Y. A gente moveu os vetores para fazer a soma. E no final, quando montou o esquema já da soma, o vetor resultante vai ser então aquele vetor que liga a base do primeiro vetor até a ponta do último vetor. Se você quiser fazer um teste, você pode pegar e mudar esses vetores, a ordem deles, né? Pegar primeiro o C, depois o A e depois o B, você vai ver que o vetor D vai ser o mesmo, beleza? Vamos aí. O que vai acontecer agora? Vou mandar aqui aquela tabelinha que todo mundo que a gente já viu várias vezes, tá aí a tabelinha nossa dos ângulos notáveis, pra gente não esquecer. O componente Y do vetor A vai ser pela tabela dos ângulos notáveis, sendo de 30 a gente sabe que é meio. Então, 10 vezes meio, né? Certo? Que é a mesma coisa de colocar 10 dividido por 2, que é 5, beleza? O componente X do vetor A vai ser 10 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Né? Você divide o 10. Cadê? Você divide o 10 pelo 2 e aí fica 5. Aí dá 5 raiz de 3. Beleza? Agora vamos pegar então o vetor B. O vetor B que é o rosinha aqui, ó. Esse vetor B, mesma coisa. Ele tem 20 unidades. O seno de 30 é meio. Então vai ser 20 dividido por 2, 10 então no caso, beleza? Componente em X agora, componente X do vetor B. O componente em X, ele vai ser o tamanho do B multiplicado pelo cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai pegar de novo esses 20 aqui, divide pelo 2, vai dar 10 e vai manter o raiz de 3. Mantém por enquanto, depois a gente faz as continhas direitinho. Aqui o que a gente quer? A gente quer esse cara aqui, ó. A gente quer esse cara aqui. O D, o vetor D, o vetor resultante D, ele também é componentizado.
certo? Todo vetor tem componentes tanto em x, quanto em y, quanto em z. Nesse caso aqui, quando é um plano 2D, não tem z, mas se tivesse 3D, seria em z também. Então, nesse caso aqui, só tem 2D. Agora, vamos pensar o seguinte, qual que é a altura no componente y? Qual que é o tamanho desse componente y? A gente está vendo aqui que é um desses quadradinhos, mas não é exatamente um desses quadradinhos. Você tem que saber o seguinte, a altura desse componente, desse vetor roxo aqui, que no caso é o vetor B, certo? É a altura dele, só que é a altura dele menos a altura do primeiro, certo? A altura do B menos a altura do A. Se liga, é isso aí, cara. A altura do B menos a altura do A. Então, olha só. Então, o que a gente vai fazer? Em Y, olha como é que vai ficar. Em Y tá aqui, ó. Em Y, a gente tá pegando a altura do BY menos a altura do AY. Então, fica 10 menos 5. Por isso que a altura do DY vai ser 5, beleza? E quanto que vai ser a parte do eixo X, né? A parte do eixo X seria a base. E aí a gente tem o quê? Você tá vendo aqui, ó, que claramente ele tem a base do A. Ó, se você pega essa base aqui, ó, do A, essa base soma com essa base aqui, ó, e diminui com esse tamanho do vetor C. Entende? É isso. E aí você vai ter exatamente o tamanho do componente em x do vetor D, certo? O AX é 5 raiz de 3, mais BX, que é 10 raiz de 3, menos 15. 15 porque é o tamanho do vetor C, que ele está fazendo o contrário. Aí está exatamente aí. Olha que legal isso. Aí, como é que faz essa conta aqui? Não tem que se assustar. Tá ali, ó. 5 raiz de 3 mais 10 raiz de 3. Cara, 5 bananas mais 10 bananas, 15 bananas. Então você põe aí 15 raiz de 3, certo? 15 raiz de 3 mais, menos 15, beleza? Aí dá para fazer a conta aqui, como é que funciona? Aqui a gente vai precisar, por exemplo, se tivesse no ensino médio, já estaria bom aqui. Só que vamos meter uma calculadorinha, né? Calculadorazinha. Então a gente vai precisar do quê? Vai pegar aqui, ó, raiz de 3, ó, 3 raiz de 3, certo? Multiplicado, aí vem aqui, multiplicado por 15, certo? Aí vai ter 25,98, certo? 25,98. Então vai estar 25,98 menos 15. Vai ficar 10,98. O componente do vetor resultante vai ser 10,98 em x e 5 em y. Beleza? O que mais? Agora vamos para o próximo. Próxima pergunta. A pergunta é a magnitude e a direção do vetor resultante. Ó, se liga. Então como é que a gente vai descobrir isso? O vetor resultante é o D, certo? Então vamos lá. O D, então a gente já sabe que ele é composto de 10,98 em x e de 5 em y. Beleza. Vamos continuar. O que ele faz então? Usa o teorema do Pitágoras. É o velho e bom teorema do Pitágoras, cara. É ele mesmo. Então é o Pitágoras. É o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso a hipotenusa é o tamanho do vetor D, certo? E aí, beleza. E os catetos é o componente em x e o componente em y. Beleza? Simples assim. Então colocou aí, ó, o D ao quadrado, né? Que é o que a gente quer saber, que é a magnitude, né? O tamanho dele. Ele é igual a 10,98 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Se você eleva ao quadrado, né? Aqui você também tem um quadrado na calculadora normal, não precisa ser científica, né? Você vai ter aqui, então, 120. Então, 120, 56... mais 25, beleza, vai dar então 145,56. Esse é o D ao quadrado, né? Que dá 145,56 raiz quadrada. Põe aqui, ó, raiz quadrada, dá 12,06. 12,06 é o tamanho desse vetor, ó. 12,06 unidades. Esse é o tamanho dele. Então, beleza. Então, se a gente sabe que o vetor A é de 10, a gente sabe que o vetor B é de 20, sabe que o vetor C é de 15 e sabe que o vetor D é de 12,06. Olha aí, legal, bacana. Agora a gente vai fazer uma conta aqui para a gente descobrir o ângulo. Então, o que a gente fez aqui? Né? A gente tem aqui o seno, então o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, beleza? Né? Muito bem. E aí, então, a gente sabe... Por que eu peguei o cateto oposto? Porque o cateto oposto, então, ele é o componente y, e o componente y ele é 5, é mais fácil de fazer conta aqui. Aí ficou 5 dividido por 12,06, que é a hipotenusa, que dá isso aqui que a gente colocou aqui na nossa calculadora, 0,414. Mas veja, esse valor ele vai ser o seno, e eu não quero o seno, eu quero o arco, cujo seno é 0,414.
415. E aí como é que a gente faz? Aí não dá para ser calculadora padrão, não. Aí a gente tem que mudar aqui para calculadora científica. Vamos lá, calculadora científica chegando. Na calculadora científica a gente tem que colocar aqui o seguinte, ó. 5 dividido por 12,06. Agora sim. 5 dividido por 12,06, ele vai vir aqui com 0,411. Você vê que aqui a calculadora científica ele tem mais detalhes, né? Coloca mais números e tal. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que aqui na calculadora científica a gente tem condição de colocar o arco cujo seno é 0,415. É o arcosseno, o famoso arcosseno, certo? Na sua calculadora científica, você tem uma função trigonométrica, você clica na função trigonométrica que vai aparecer seno, cosseno, tangente, beleza? E você vai querer a segunda função desse seno, cosseno e tangente para ele pegar o arcosseno, o arco cosseno e o arco tangente também. Esse arcosseno, né, é o arco cujo seno é o número que está ali na tela. Esse arco cujo seno é tal coisa é o ângulo que eu quero, certo? É o ângulo que eu quero. Então, nesse caso, aqui eu não quero o seno, eu quero o ângulo, eu quero o θ, aqui está seno de θ igual a 0,415. Então, tá ali o número, basta clicar então na segunda função aqui, e aqui clicar no seno elevado a menos 1. Esse seno elevado a menos 1, que seria o inverso do seno aqui, né, você vai encontrar então esse valor aqui, ó, 24,49. 24,5, por exemplo, né? E aí sim, esse é o ângulo cujo seno é 0,415. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, então só para ver como que você vai escrever. Você vai escrever assim, ó. Ou você escreve como seno elevado a menos 1, nos livros, normalmente livros gringos, tá sempre como seno elevado a menos 1. Alguns livros brasileiros também colocam assim. Mas você pode colocar também como arquisseno. Arquisseno é a mesma coisa de arcosseno, beleza? Certo? São algumas formas de escrita. Tá, aqui a gente colocou arco cujo seno é 0,415, que é igual a θ, a gente já sabe que é 24,49. Então vamos ver aqui? Aqui, ó, tá aí. Ah, e a gente aponta para Nordeste, tá? Tá apontando para Nordeste, não exatamente Nordeste, certo? Mas ele não tá nem Norte e nem Leste. Então eu chamo de Nordeste, beleza? Então 24,49 graus. Beleza? Então é isso. A gente encontrou, tá completo. Tira aqui a calculadora. Valeu, calculadora científica. Tamo aí. Esse então foi o exercício completo, o segundo exercício completo. Ó, que legal. Esse aqui foi bem completo, bem legal, bem bacana. Muito bem, tivemos então aqui, encontramos os componentes de x e y do vetor resultante e depois encontramos a magnitude e a direção do vetor resultante.